Certa vez, Jesus disse para o discípulo, os discípulos perguntaram a Jesus, mestre, qual é o maior mandamento dos mandamentos? Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e a seu próximo como a ti mesmo. E os discípulos perguntaram, mestre, mas quem é o nosso próximo? E Jesus fez uma parábola dizendo, havia um homem descendo de uma cidade para outra e passando por uma longa estrada a cavalo, 2 salteadores o cercaram e assaltaram, espanquearam, deixaram ele meio morto e tomaram tudo dele, o cavalo, e se foram, e ele ficou lá gemendo, meio morto, arrebentado. E desceu ali um doutor da lei e olhou para ele e viu aquele homem gemendo, agonizando, e passou e não deu crédito e foi embora com o seu caminho. E logo após passou um sacerdote e também olhou aquele homem também caído lá na beira do caminho, mas nem fez caso e passou. E atrás, logo à tarde, passou um samaritano, um estranho de outra cidade, e passando por ali viu aquele homem agonizando, gemendo, e desceu do seu cavalo e foi lá e tentou falar com ele. Estava muito mal, muito machucado, muito espanqueado, e ele pegou seu corote de vinho e foi lá e deu muito vinho para ele beber, para ele se fortalecer, se animar, e pegou seu azeite do seu cavalo e foi lá e passou nos ferimentos e colocou aquele homem deitado de bruços do seu cavalo e seguiu adiante, apressou, até que chegou numa estalagem onde havia ali um consultório, algo como podia socorrer ele, como um tipo de um meio hospital e um ponto de socorro, e ali deixou aquele homem e disse para aqueles médicos socorreio, atendei-o, curai, fazer curativo, tratai dele, fazer tudo que for preciso, porque eu preciso seguir minha viagem, mas eu vou deixar um dinheiro aqui, vou pagar tudo, e eu vou, e amanhã quando eu voltar eu passo por aqui, para me ver como ele está, e o que é passado o dinheiro, eu pagarei o resto. E foi a sua viagem, e no dia voltou, e passou ali, e viu aquele homem agora já com vida, já todo medicado, todos os ferimentos tratados, e agora ele pagou o restante, e pôs aquele homem no seu cavalo, e foi procurar a sua casa, e foi levá-lo para a sua casa. E Jesus perguntou para os discípulos, qual desses homens você acha que foi o seu próximo, daquele que foi assaltado? E os discípulos disseram, certamente que foi o samaritano. E Jesus disse, disseste bem, e de fazer o mesmo para com o teu próximo. Esse é o nosso próximo. Não é aquele que diz assim, eu olho ali, fulano está caído, arrebentado, e eu passo de largo, vira a cara, não te conheço, não te vi, problema seu, não estou nem aí. E não é assim que Jesus ensinou. Não é assim. Nós precisamos entrar no caminho de Jesus e andar no caminho de Jesus. O caminho de Jesus é estreito e larga o caminho da perdição, e todos eles levam ao inferno. Precisamos entrar no caminho de Jesus, que é estreito, espinhoso, pedregais, mas é que nos conduz à vida eterna. Nós temos que amar nosso próximo como nós mesmos. Não devemos desprezar uns aos outros. Não devemos crescer melhor do que ninguém. Diante de Deus somos todos iguais, todos iguais. Jesus disse, vou para meu Pai, vou preparar-vos lugar, e quando preparar lugar voltarei para vós, e vós levarei para mim mesmo, para que onde estejais, estejais vós também. E assim disse o Senhor Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, o mundo amaria o que era meu, o mundo me ouviria, mas não me ouve porque eu não sou deste mundo, e vocês também não são deste mundo. Cantarabacatai, Churiniteia. E disse o Senhor,
Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se o amor de Deus Pai não está em nós, então o que nós estamos fazendo? Que será de nós? Temos que seguir a Cristo e deixar o mundo. Não somente ter um nome de cristão e estamos fazendo as coisas do mundo. Procuramos Jesus, procuramos uma igreja, alguém para orar por nós só quando estamos precisando, como se fosse um ponto de socorro. Jesus é o ponto de socorro, nossa igreja é o ponto de socorro. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o que cura a alma, o espírito, a carne, que nos dá vida. Mas Ele também dá vida eterna. Mas Ele também quer a nossa alma. A nossa alma é preciosa para Ele. De que adianta se nós sermos nome de cristão e não valorizarmos a palavra de Deus? Seria em vão, então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sua morte seria em vão. É por isso que Ele ainda não veio buscar sua igreja. Sua igreja tem se corrompido tremendamente na terra. E o Pai não tem enviado seu Filho para que o sacrifício do Filho não fique em vão e as almas se percam. Jesus veio com propósito. O Pai enviou seu Filho com propósito para pisar na cabeça da serpente, para acorrentar Satanás e o inferno inteiro. Mas a maioria da humanidade tem recusado Jesus como Salvador e preferido uma religião, preferido algo que não leva a Deus, que não nos conduz à vida eterna. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, e toda vara em mim que não dá bom fruto é tirada, corta, se lança no fogo e arde e queima. E aquela que dá fruto, o Pai cerca, estruma, para que dê mais fruto. Que dê fruto e o seu fruto permaneça para a vida eterna. Jesus está falando ali de nós, está falando da humanidade. Aquele que dá fruto, o Senhor estruma, o Senhor abençoa, purifica, santifica para que dê mais fruto. E aquele que não dá fruto, Ele tira, porque está tomando tempo. Está em vão. Quantos estão dizendo que são cristãos, mas não praticam as obras do cristão? Quantos voltam atrás quando vem a primeira prova, a primeira luta? Disse o Senhor: quantos desviados estão? Disse certa vez, num grande arrebatamento, 30 anos atrás, o poderoso me arrebatou, raios, relâmpagos, arco-íris, e a voz de um trovão tremendo no poderoso, qual dizia: olha aí para a tua esquerda e vê essa multidão. E eu olhava aquela multidão, todos numa treva que não tem aqui na terra, milhares e milhares, tudo escuro, escuridão, agonizando, e gritavam: água, 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 salvação, salvação, salvação. E o poderoso falava aquela voz tremenda para comigo: você está vendo que esse povo? E eu disse: sim, Senhor. E ele disse: esses daí são os desviados, desviaram nos meus caminhos aí na terra. Você sabe por que eles desviaram? E eu falei: não, Senhor. E ele disse: porque não aguentaram as lutas, provas, tentações. Agora olha para a tua direita. E eu olhei para a direita, e eu vi Jesus pregado na cruz, e a voz do poderoso disse: todos esses desviados que um dia desceram as águas batismais são escolhidos a salvação, e todos eles custaram sangue, o sacrifício do meu filho na cruz do Calvário. E agora você vai em todas as igrejas, vai nas ruas, na feira, nos lares, e manda os crentes correr atrás dos desviados, porque eu preciso enviar meu filho na terra buscar a minha igreja. Há muitos, centenas, mais de 1000 anos,
era para ter mandado meu filho na terra, buscar minha igreja, mas meu povo se corromperam, se desviaram, e até aqui não pude mandar. Mas você vai e manda os crentes buscar os desviados, porque eu preciso enviar meu filho na terra buscar minha igreja. E eu voltei daquele arrebatamento e caí em si, falei, jamais vou falar, jamais vou dar esse recado. Recado eu não sou recadeira. Recadeira, que entrega revelação, recado, é as missionárias que trabalham comigo. Eu não, meu dom é pregar e orar para os enfermos. E não foi. Depois de uns 4 anos, apareceu um câncer na raiz da minha garganta. E aquele câncer estava cortando toda a raiz da minha garganta. Certo dia eu estava lavando a louça e o Espírito Santo veio sobre mim e falou, como é que é? Você quer levar meu recado para meu povo, para as igrejas? Ou prefere que agora mesmo eu corte a raiz da tua língua? E eu disse, não, Espírito Santo, e gritei socorro, não faça isso comigo não, eu prometo que eu vou, tira esse câncer da minha garganta, prometo que eu vou. E eu prometi que ia, e o Espírito Santo no mesmo instante arrancou aquele câncer da minha garganta, mas eu não fui entregar o recado. E se passou os 30 anos, e um dia Deus me feriu tremendamente, e eu fiquei 6 meses com a morte dentro de mim, todo dia pedindo para o Espírito Santo permissão para me levar, e dizia que eu não estava preparada, eu estava na desobediência, e eu cheguei a morrer, cheguei até o inferno, e o Espírito Santo me sustentou, e todo dia a morte pedia para me levar, o Espírito Santo não falava nada. E até que um dia eu falei, Senhor, o Senhor tem um propósito na terra comigo ainda. O Senhor tem um sonho comigo. Esse sonho não é meu, é teu, Senhor. E eu quero viver para cumprir. Eu não posso partir dessa maneira. Eu tenho que cumprir. É sonho teu. E para este sonho, o Senhor me devolveu a vida depois de 6 meses. E eu passei muito tempo. E o próprio Pai virou as costas para mim. Mas certa vez ele disse para Jesus, ela é tua. Ela te pertence, foi tu que morreu na cruz do Calvário por ela, e ela é tua. Depois, passado muito tempo, certo dia, eu estava tomando Santa Ceia, e o Pai se virou-se, voltou-se para mim, uma presença, uma coisa tão gostosa, tão maravilhosa, que eu nunca havia sentido em 50 anos de crente, eu não tinha sentido, e eu senti, e o Pai se voltou novamente para mim, e eu estou aqui para contar, para que muitos que estejam, talvez na minha situação, desobedecendo a Deus tão tremendamente, tão grandemente, fez voto até com o Espírito Santo e não cumpri, mas Ele usou de misericórdia e eu gravei, fiz essas gravações, onde centenas, mais de 100 mil pessoas ouviram, e o Senhor me perdoou e me deu nova chance. Eu estou aqui e eu quero anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, eu quero anunciar os ensinamentos de Jesus, porque nós estamos à porta, e Jesus disse que está às portas e bato, e aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei com ele, e se nós fechar a porta do nosso coração, Satanás arromba, porque ele não tem educação, ele não espera nós abrir, ele arromba do porta do coração, porta dos casais, dos jovens, para a destruição, para levar para o inferno. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Você pode ser bonzinho como for, fazer caridade, tudo de bom, mas se você não aceitar Jesus, você não passa a porta do céu para entrar no céu, porque Jesus disse, eu sou a porta. E ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. E é na humildade, e é no amor, e é na simplicidade, é que nós encontramos Cristo. Cristo veio humildemente na terra, para nos ensinar a humildade, ensinar o amor, a mansidão e a caridade. E ele disse, maior desses todos é o amor, temos que amar uns aos outros, assim como ele nos amou. E ele disse, 2 mandamentos deixou,
amar ao próximo com a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E depois de ressuscitado, ainda lhe disse para os discípulos: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Por isso, nós não podemos ter acepção. O Senhor condena a acepção. O Senhor falou para mim, há 45 anos atrás, numa vigília, que Ele condena a acepção. Ele não aceita a acepção no meio do povo dele. Ele não aceita que nós tenhamos acepção por causa de roupa, por causa de cabelo, por causa de qualquer outra coisa. Porque Ele disse que nós somos purificados através do sangue do Seu Filho na cruz do Calvário. Não somos purificados por roupa, por coisa alguma. Porque nós morremos, a terra come tudo. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo com as nossas vestes espirituais, nossos cabelos espirituais. E Ele não aceita acepção. Ele diz que ama o pecador, mas abomina o pecado. E Ele não aceita acepção. Acepção de irmandade, acepção de igreja, de raça, tribo, nação, cor, língua, acatarai, churimiteia. Muitas vezes nós não gostamos do defeito do irmão, do erro, porque ele é errado, porque ele faz coisa errada, mas temos que amar ele e ajudar ele, orar, jejuar, para que Deus tire os seus defeitos. Não vamos jogar a alma fora, porque muitas vezes nós jogamos a alma fora, porque não é nós que morremos por ela, foi Jesus. Se fosse nós que tivéssemos morrido, morte de cruz, como Jesus, nós daríamos valor às almas. Por isso temos que tolerar uns aos outros, nos amar uns aos outros, seja ele quem for, se estiver nas mãos de Satanás, vamos tirar, porque Jesus veio para isso. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e é por isso que Ele nos chamou, para nós ungiu, e nos deu dom e autoridade contra Satanás e o inferno inteiro, para arrancar as almas das mãos de Satanás. Catarabacheia, Espírito Santo nos usa para tirar a alma que anos, centenas de anos, muitas vezes aquela alma partiu, foi para o inferno, nas garras de Satanás, porque ninguém fez uma oração, ninguém tirou, pois o Senhor quer nos usar, é desta maneira. Não devemos esperar uns pelos outros, devemos fazer aquilo que Cristo nos manda, entrega nas nossas mãos. Quanta desobediência nós temos, por isso que estamos doentes, por isso que estamos sofrendo com a nossa família, porque não procuramos levar nossa família até Cristo, não procuramos fazer o que o Senhor nos disse lá no Novo Testamento. E Ele disse lá em São Mateus: assim como foi nos dias de Noé, será o dia do Filho do Homem. Quando o povo de Noé casavam, bebiam, davam-se em casamento e festejavam, Noé fazia arca, pregou 120 anos com seus filhos e nenhuma alma concordou, chamavam ele de louco, caduco, nunca choveu na terra, não é agora que vai chover, mas chegou o dia que estão comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até que o dia que Deus agora fechou a arca, mandou Noé entrar, e os animais, e a sua família, e agora abriu o dilúvio e veio água de cima, água das fontes, água das rochas, se abriram, e dentro de poucos dias, a arca já estava nadando muito acima das montanhas, das árvores, e agora aquele povo acordou, e agora era tarde demais, e gritavam: Noé, agora nós acreditamos. E não é disso, eu não posso fazer nada, porque Deus enviou o anjo fechar a porta, eu não posso abrir, agora é tarde demais. E aquele povo pereceu. Por que pereceram? Porque não deram crédito ao homem de Deus, que pregou 120 anos, nenhuma alma foi salva, mas ele obedeceu ao Senhor, e ele anunciou. E hoje, os pregadores estão anunciando, todos anunciam, e tantos brincam e zombam, e tomam por mal, entendem mal, porque Satanás tapa os ouvidos, tapa as mentes para não entender o espiritual, e segue só o material, e não dão ouvido à voz do Espírito Santo que fala às igrejas, que fala à humanidade. Televisões, aparelhos, para o mundo inteiro, mas ninguém dá crédito. Mas chegará o dia em que o Filho do Homem soará a última trombeta, e aqueles que ouvirem subirão,
e aqueles que não estiverem preparados não virão. Verão, todo olho verá, mas verá sim o acontecimento. Mas Cristo, soando trombeta com seus anjos, não vão vir, porque não vão subir, e a porta da graça se fechará, e só haverá um estrondo na terra, e a voz de Deus, do poderoso, a porta da graça se fechou, e triste será para os que ficarem. Dias de amargura, de tortura e tormento, e agora será tarde demais, não tem mais a graça, não tem mais o sacrifício de Jesus para te perdoar, e duro será agora enfrentar. Satanás será solto, dominará a terra. Agora só está os débitos dele, só está os funcionários dele, mas depois vai ser ele mesmo, e será tarde demais. E hoje não damos crédito, levamos a brincadeira o Evangelho, só pregamos o Evangelho do Velho Testamento, nós não vivemos a era do Velho Testamento mais. Ninguém vai viver a vida de Abraão, ninguém vai viver mais a vida de Davi, ninguém vai viver a vida de Ana. O povo está cheio de filhos, as mulheres sobrando os filhos aí, não podendo nem criar. Não é, nós estamos no Novo Testamento, estamos nos ensinamentos do Senhor Jesus. Aprendamos, abrimos nossa mente, acordamos quanto é tempo que nós estamos. Não adianta ninguém fazer muleto disso, muleto daquilo, que muleto não vai proteger ninguém. Quem vai proteger nós é o sacrifício de Cristo no Calvário, é o seu sangue derramado na cruz, é o seu amor. E o Pai deixou o trono e desceu na terra com grande ira. Por isso estão vendo a ira de Deus aí na terra, nos quatro cantos. Estão vendo, até os cegos estão vendo. Por quê? Porque tenho rejeitado o Filho de Deus. E agora Deus entra como no dia de Moisés, veio salvar seu povo da terra do Egito, e agora Ele está fazendo a colheita dos que estão salvos, estão se salvando, e corramos, buscamos o Senhor enquanto é tempo, vigiemos, não deixamos as coisas de Deus para as coisas do mundo, para os prazeres da carne, que para nada serve, só serve para nos separar da presença de Deus. Isaías 59 diz: o Senhor não está com o ouvido tapado para que não possa nos ouvir, nem a mão encolhida para que nos possa operar. Mas no versículo 3 ninguém prega, onde o Senhor diz: as nossas transgressões nos separam de Deus, impede Ele nos ouvir, como Daniel jejuou e orou 21 dias, e as suas orações não subiam, porque os demônios pegavam tudo no ar. E precisou Deus enviar Miguel com sua espada e guerrear com todo aquele demônio, para que a oração de Daniel passasse até Deus. E assim muitas vezes nós oramos anos e anos, nossa oração também não chega, porque nós temos que consertar o nosso altar primeiro, para depois nós orar e o Senhor responder. Amém? Que essas mensagens fiquem para que muitos ainda cheguem a Cristo em tempo, porque o tempo está se cumprindo, está próximo, está às portas. Apressemos em ter encontro com o Senhor, buscarmos do Senhor, temos uma comunhão íntima com Deus, não com placa de igreja, não com ministério, não com os povos, que ninguém salva nós, quem salva nós é Deus, cada um vai dar conta de si naquele grande dia. Fica essas palavras em nome do Senhor Jesus.